Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia, a gente irá falar sobre paisagem, espaço e lugar, e veremos que são conceitos geográficos muito importantes para a compreensão do mundo em que vivemos. E compreender o mundo que vivemos é o principal objetivo da geografia, não é, galera? Então, vamos lá. No nosso dia a dia, a gente convive com diferentes paisagens. Exemplos, temos paisagem da nossa casa, da escola, da rua, do terminal de ônibus, etc. Ou seja, a paisagem, ela vai ser o quê? Ela vai ser um panorama. Trouxe essa imagem aqui para vocês observarem da Avenida Rui Barbosa, São José dos Pinhais. E se eu pedir para vocês fazer a descrição, vocês vão me dizer que tem inúmeros objetos, várias situações presentes, né, nessa paisagem, tá bom? Vocês vão dizer que tem um carro, que tem pontos comerciais e várias outras coisas, tá certo? Então, o que a gente pode observar nas paisagens? Que podemos identificar o que? As características dos lugares, os quais eles vão resultar o que? Uma combinação de um conjunto de diferentes, né, elementos, e esses elementos eles podem ser o que? Naturais ou culturais, tá certo? Então, ainda trouxe para vocês outra paisagem, né, da Praça do Colégio Estadual Milton Carneiro de Curitiba. Novamente, a gente pode observar nessa paisagem o que? Uma quadra de esportes, né? E vocês podem fazer a descrição de inúmeros objetos, né? Uma descrição enorme do que consta nessa paisagem, tá certo? Então, você também pode observar paisagens de outros lugares do Brasil e do mundo quando viajamos. Ou também podemos observar essas imagens aonde? No jornal, né? Quando a gente abre um jornal, a gente vai se deparar com inúmeras paisagens, né? Que a gente pode fazer a descrição desse lugar. Também podemos observar paisagens aonde? No nosso livro didático, da internet, também que tem inúmeras paisagens de revistas e da televisão. Aliás, a gente pode observar paisagens em todo momento, né? Então, trouxe aqui uma paisagem do Rio Ivaí, São João do Ivaí, do Paraná, né? Para vocês observarem essa paisagem, como ela... Se eu perguntar também, vocês vão poder me descrever ela facilmente, né? Então, em geral, as pessoas elas consideram como paisagem o que consideram bonito. Mas para a geografia, paisagem ela não é apenas um belo panorama natural. A paisagem ela é um conjunto de elementos naturais e que? Culturais, que vemos em um local. Olha só essa imagem aqui que eu trouxe para vocês também observarem. Temos uma paisagem da favela da Vila Capanema, em Curitiba, e temos uma paisagem do Jardim Botânico, em Curitiba. Novamente, eu pedi para vocês me descreverem o que vocês observam na primeira imagem, e na segunda imagem vocês vão dizer inúmeras coisas, né, que vocês podem observar e fazer, né, a descrição e também diferenciar uma da outra, tá ok? Outra paisagem, estou só trazendo paisagem para vocês observarem. Olha só que linda essa paisagem também, né? Para vocês observarem. Então, com relação aos elementos naturais e elementos culturais da paisagem, o que a gente pode observar? Que os elementos naturais, eles compõem a paisagem, né? São aqueles construídos pela natureza, formas de relevo, né? Montanhas, vales, planaltos, vulcões, hidrografia, rios, lagos, oceanos, mares, vegetação, e todos eles compõem, né, os elementos naturais. Então, os elementos naturais, eles são formados por processos e fenômenos da natureza, como as formas que eu mencionei agora, né, dos relevos, rios, lagos, mares. Já os elementos culturais, o que a gente diz? Ou humanizados, eles vão ser aqueles construídos pelos seres humanos, casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, etc. Ou seja, são paisagens naturais que foram transformadas pelo homem, tá ok? Então, os próprios seres humanos, eles são o quê? São elementos importantes da paisagem, tá bom, galerinha? Então, com relação às paisagens, né, vamos ter o quê? Predomínio de elementos naturais e predomínio de elementos culturais. Tá aqui as duas imagens para vocês fazerem a distinção, né? O que tem predomínio de elementos naturais e de culturais. Vocês já podem fazer a diferenciação entre a imagem 1 e a imagem 2. Bem, poucas são as paisagens com predomínio de elementos naturais no mundo, que ainda não foram transformadas pelo homem. Por quê? Porque a ação do homem ela vai alterar o ambiente.
Essa imagem aqui de Dubai de 1991, se vocês observarem. E agora Dubai 2013. Olha só a diferença, né? Vocês podem observar que Dubai, ó, tinha aqui pouquíssimas coisas. Olha só como tá a diferença, tá? Foi bastante modificado, né? Só para vocês compararem. Trouxe também outra imagem, né, do Monte Rushmore nos Estados Unidos, paisagem transformada pelo homem, ó, outra paisagem. Temos também do Parque Estadual da Vila Velha, em Ponta Grossa, no Paraná, uma paisagem natural, uma bela paisagem. Temos aqui também, ó, na Rua 15 de Novembro, Curitiba, as pessoas, né, elas vão fazer parte da paisagem. Olha que paisagem também muito bonita, né, que vocês podem observar. Bem, com relação à transformação das paisagens. As paisagens, elas são transformadas pelos seres humanos para dar lugar às plantações, às cidades, às rodovias e exploração de recursos. Explorações de recursos minerais, por exemplo. Trouxe aqui algumas paisagens, né, que foram transformadas, né, se vocês observarem. Bem, com relação às paisagens preservadas, são paisagens predominantemente naturais e elas precisam ser preservadas. Vamos ver alguns dos motivos. Elas são abrigos de espécies, né, ameaçadas pela extinção, são fontes de pesquisas científicas. Muitas espécies elas podem ser usadas pela medicina para a cura de doenças. Por isso que essas paisagens, galera, elas precisam ser preservadas. E também são interessantes para o turismo, abrigam comunidades indígenas, por exemplo, ribeirinhas, quilombolas. Uma sugestão, tá? Ver vídeo dos índios na Amazônia, tá bom? Para vocês terem mais um aprimoramento com relação a essas paisagens. Então, com relação a paisagens naturais do Paraná, olha que belas paisagens, como são lindas para vocês observarem, galera. Linda, né? Aí temos o seguinte, domínios naturais florestais. Nós temos aqui o domínio amazônico, da floresta amazônica, para vocês observarem a nossa paisagem. Temos também o domínio dos mares do Morros, né, em Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Olha que lindas essas paisagens. Temos também o domínio das araucárias. Galera, eu tô passando um pouquinho rápido, mas vocês dão pause no vídeo e observam com mais calma, tá bom? A paisagem, olha que paisagem bela. Temos também domínio dos cerrados, ó, o Cerrado da Chapada das Mesas, né? Que paisagem, ó. Temos também o domínio da Caatinga, né? Para vocês observarem. O domínio das pradarias em Campos, no Rio Grande do Sul, também para vocês analisarem. Eu acredito tanto de paisagens que eu exibi até agora na nossa aula. Eu acredito que se eu fosse poder pedir para vocês fazerem uma distinção de paisagens naturais, vocês já poderiam escrever bastante para mim, não é? Fazer essa distinção da outra paisagem. Com relação, também temos aqui, ó, faixa de transição, né? Exemplo, Mata da Cocais, dos Cocais, né? Para vocês também observarem essa paisagem. Ou seja, todos os domínios morfoclimáticos do Brasil, eles estão sob constante ameaça de impactos ambientais, devido ao desmatamento causado pelo homem no desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à exploração de recursos naturais, como, por exemplo, madeira, minérios, etc., agropecuária, agricultura e pecuária, construção de usinas hidrelétricas e pelo crescimento de áreas urbanas, né? Bem, pessoal, o que a gente pode observar, né? Que os diferentes elementos que vão constituir uma paisagem, o que eles podem acontecer? Eles podem passar, né, por uma transformação, ou seja, a vegetação, as lavouras e as construções, elas podem ser, sim, alteradas ou substituídas. E a circulação de pessoas, a movimentação de veículos, a revoada dos pássaros e a brisa que agita as folhas das árvores, elas também dão aspectos diferentes a uma paisagem a cada momento. Ou seja, algumas alterações, elas podem sim ocorrer rapidamente por meio de quê? Da demolição de uma construção, de um deslizamento de terra ou da erupção de um vulcão.
Outras transformações, elas ocorrem mais lentamente, ao longo da formação de uma floresta ou da escavação de um vale pelas águas do rio, tá certo? Vamos ver a seguir alguns casos de impactos ambientais, né, em diferentes domínios naturais. Temos aqui, ó, pecuária, maior causa de desmatamento da Amazônia. Eu trouxe para vocês também observarem essa imagem, tá? Trouxe também, né, com relação aos domínios naturais, ameaças à conservação. Eu trouxe aqui para vocês também um mapa para vocês também observarem, né, os limites dos estados da Amazônia, os limites do bioma Amazônia, desmatamento até 2011, a floresta e a não floresta, vocês observarem pelas corzinhas das legendas, tá certo? E a outra imagem aqui também com relação aos domínios naturais, né, ameaças à conservação, para vocês observarem essa imagem e tirar as suas conclusões, o que vocês acham, certo? Trouxe também Cavarias na Caatinga, né, o processo de desertificação, para vocês observarem essas imagens, né, que também está relacionado aos domínios naturais, né, que também são ameaças à conservação. Temos também a produção de soja no Cerrado, né, que é o maior motivo de desmatamento nesse domínio natural, né. Nós temos aqui a área de distribuição original do Cerrado e as principais remanescentes de vegetação nativa do Cerrado em 2002, né, se vocês observarem. E ainda falando sobre os domínios naturais e ameaças à conservação, nós temos o que? Os mares de morros, eles foram desmatados ao longo dos últimos 6 séculos pelo quê? Pela exploração do pau-brasil, formação de cidades, lavouras, né, pastagens e etc. Outra imagem para vocês observarem com relação aos domínios, né? Já intensamente desmatado, o domínio das araucárias, eles ainda sofrem a ação predatória de cortes ilegais de árvores, que ameaça a fauna que restou, além de provocar erosão no solo e das vertentes e o consequente assoreamento dos rios. O IBAMA e o IAP, eles são institutos ambientais que eles têm o objetivo de averiguar, né, fazer essa fiscalização e preservação da fauna e da flora. Mas cadê as árvores que deram nome a esses municípios? Ó, nós temos aqui alguns municípios, Curitiba, né, que é o muito Pião. Nós temos também São José dos Pinhais, ó, e nós temos também a araucária também, tá certo? Trouxe para vocês só para analisar. E com relação aos domínios naturais, ameaças à conservação, nós temos uma imagem aqui, ó, em 1890. Temos outra para vocês compararem em 1930, 1965, como já está aumentando, 1990. E a gente pode observar, ó, que cada vez que vai passando mais o tempo, vai aumentando bastante, né, esse domínio, né, com relação às paisagens naturais, ó. Então, as unidades de conservação, elas foram criadas pelo governo brasileiro no Instituto. Elas tinham como objetivo de preservar os ecossistemas contidos nos domínios naturais do território brasileiro. E elas vão ser classificadas em 2 tipos. Primeiro, a unidade de proteção integral, que ela vai ter o objetivo de conservar a natureza por meio do uso indireto de recursos naturais, como o ecologismo, pesquisas científicas e visitação para fins educativos. E nós temos a unidade de uso sustentável, que ela vai ter o objetivo de conciliar o uso da parte dos seus recursos com a conservação da natureza de maneira sustentável, certo? Então, ainda com relação aos domínios, nós temos a proteção integral e o uso sustentável. Nós temos estação ecológica, com relação à proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, parque estadual e parque natural municipal. E o monumento natural, olha só, vocês podem observar aqui, né? E no sustentável nós temos aqui a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico. Nós temos a reserva extrativista, reserva da fauna e reserva de domínio sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Vocês podem observar pelo mapa e pelas legendas onde estão posicionadas em cada parte do nosso mapa, tá certo? Essas unidades de conservação. Ainda no nosso mapa, né,
nós podemos ver as áreas prioritárias para a conservação no estado, né, no Paraná. Nosso exemplo, o nosso mapa aqui que está apresentado do estado do Paraná. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o espaço geográfico. A palavra espaço, ela vai ter o quê? Vários significados, entre eles o de espaço sideral, que é o universo. O espaço geográfico, ele vai ser o quê? Ele vai ser o conjunto de paisagens que são resultados de fenômenos naturais e da ação humana. Então, o espaço geográfico, ele vai ser o quê? Ele vai ser formado por elementos naturais, culturais e invisíveis, tais como, por exemplo, sons, cheiros, relações entre pessoas, etc. Trouxe aqui uma imagem, ó. Aliás, 3 imagens. Uma imagem com sons de cidade, sons da floresta e odores da cidade. Eu acredito que vocês vão saber diferenciar perfeitamente um som da cidade, que é aquele som de buzina, e outros. Vamos saber diferenciar o som da floresta, que vamos observar os pássaros e os odores da cidade, né? Cada espaço ele pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve, por exemplo, lazer, comércio, moradia, indústria, preservação, etc. O espaço ocupado pelos seres humanos ele vai ser o quê? Ele vai ser objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico construído ele é reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza, né? Nós temos algumas imagens aqui para vocês observarem, né? Aqui nessa imagem ao lado a gente pode observar o seguinte: antes de maio de 1980 e depois de maio de 1980, para vocês observarem, né? E temos outra imagem ao lado de outra cidade, né? E vocês também, com certeza, devido a inúmeras imagens que eu trouxe, vocês vão conseguir saber diferenciar perfeitamente, né? Uma imagem da outra. Bem, falando de lugar, né? O lugar ele vai ser o quê? Vai ser uma parte do espaço geográfico, onde vivemos o nosso dia a dia, né? O nosso lugar. É um local onde temos familiaridade e estabelecemos vínculo com ele, interagindo e influenciando a paisagem. Exemplos de lugares: nossa casa, escola, nossa rua, a casa de um amigo, de um parente, o bairro, vão ser exemplos de lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importâncias e significados para nós, né? Ou seja, esses lugares eles vão se relacionar, ou seja, essa intensa troca de informações e de produtos que realmente vai acontecer entre os diversos lugares do mundo, ele tornou-se possível devido aos avanços tecnológicos alcançados pelos meios de comunicação e transporte, né, pessoal? Por exemplo, ao ligar a televisão, o computador, o que a gente pode? A gente pode acessar notícias de fatos que ocorrem do outro lado do planeta, não é verdade? Quase no mesmo instante em que elas acontecerem, né? Pela internet, o que a gente pode observar? Por exemplo, pessoas dos mais diversos lugares do mundo, cujos telefones celulares, tablets ou computadores estejam conectados à rede mundial desses computadores. Ou seja, eles vão estabelecer um contato entre si. O que a gente pode observar? Nós temos uma impressão de que as distâncias elas vão se tornar cada vez mais curtas, né? Por quê? Porque com o avanço da tecnologia aplicada aos meios de transporte, também permitiu que produtos e pessoas chegassem aos mais distantes e isolados lugares do planeta. A construção de ferrovias e rodovias também proporcionou acesso às áreas remotas, às vezes até pouco povoadas da Terra, sobretudo aqueles locais do interior, né? Do interior. Então, os diferentes lugares do mundo, eles vão estabelecer relações entre si e vão envolver o que? Eles vão envolver o trabalho de muitas pessoas que realizam as mais diversas atividades, como, por exemplo, o cultivo de lavouras, o trabalho nas indústrias, o transporte e o comércio de produtos no estabelecimento, certo? Então, na nossa casa, escola, nossa rua, na casa de um amigo, de um parente, um bairro, eles vão ser exemplos de lugares com os quais iremos criar uma identidade e vão ter importância para a gente. Trouxe aqui a imagem, né, só um exemplo de lugares, né, que a gente tem números.
Então, um não lugar, ele vai ser o quê? Ele vai ser um espaço na qual não criamos vínculo e nem convivemos diariamente. Exemplos de não lugar para a maioria das pessoas: rodoviária, shopping, centro, terminal de ônibus, aeroporto, etc. Trouxe uma atividadezinha para vocês fazerem, né? Vocês peguem uma folha, uma folhazinha sulfite, para vocês fazerem um desenho de uma paisagem natural e de uma paisagem cultural, tá certo? Eu acredito que, devido às inúmeras paisagens que eu já mostrei até agora, paisagens naturais, paisagem cultural, as paisagens modificadas que eu mostrei muitas, acredito que vocês vão ter bastante ideias para construir esse desenho, tá bom? Bem, espero que vocês tenham compreendido, tá certo, pessoal? Então, muito obrigada a todos e até a próxima!